Olá, pessoal, aqui é a professora Jaqueline de Literatura e hoje a gente está aqui para falar de mais um conto da obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Hoje nós vamos falar do 15º conto, que se chama Incógnita. Esse conto é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente que tem acesso, portanto, aos sentimentos e pensamentos dos personagens. O conto começa com um diálogo entre dois homens e esses dois homens estão num necrotério. Diante deles, o corpo de uma mulher morta, e um pergunta para o outro: você a conhecia? E aí o outro diz: de vista, ela era bela, era formosa. Então eles estão conversando sobre essa mulher. O corpo dessa mulher está em cima de uma mesa de mármore. O ambiente todo é descrito como um ambiente muito frio, então o narrador faz referências a gelo, neve, né? O corpo dela muito pálido, o olhar entreaberto. E essa mulher cometeu o suicídio. Então depois nós vamos saber que essa mulher cometeu o suicídio. No momento em que o narrador está descrevendo esse ambiente, ele fala não só da frieza do lugar, como ele descreve uma luz entrando, né, e cobrindo o corpo dessa mulher. Ele também fala de um nicho na parede que tem a imagem da Nossa Senhora da Piedade. Então, nós temos novamente uma referência ao sacrifício da mulher, já que a Nossa Senhora da Piedade nada mais é que a Virgem Maria, né? Com Jesus Cristo no colo, morto, né? E aí, nós temos novamente a referência ao sacrifício da mulher. O fato é que nós não sabemos por que essa mulher cometeu o suicídio. Um dos protagonistas ali, um dos personagens, né, está muito à vontade, né, com o fato dessa mulher estar morta. Inclusive ele acende um cigarro, depois ele fica observando o necrotério e logo em seguida ele vai embora. E o outro, né, que na verdade é o personagem mesmo protagonista, porque é ele que vai ter toda a sensibilidade, né, de ficar pensando por que aquela mulher morreu, o que será que aconteceu. Ele começa a ficar profundamente tocado com o fato de não saber quem é aquela mulher e dela ter cometido o suicídio. Então o narrador descreve o seu cabelo, o cabelo dessa mulher emaranhado, ainda com a presença de areia, de algas, o corpo inchado, né, com a absorção da água, porque ela morreu afogada, cometeu suicídio, né? E aí, este personagem que não a conhecia fica profundamente tocado com a morte desta mulher e começa a conjecturar o porquê que ela teria cometido o suicídio. Então ele chega a falar: provavelmente ela se matou por amor. Então nós temos novamente a referência à morte da mulher relacionada a uma outra pessoa, um outro homem, né? Então, provavelmente ela morreu por amor, um amor não correspondido. Depois ele começa a pensar: de certo ela tinha alguém, um noivo ou um companheiro, um marido, e descobriu que esse companheiro tinha uma amante, cometeu o suicídio. Então ele começa a imaginar as possibilidades, né, de ela ter tirado a própria vida, né? Por que ela teria feito isso? E ele começa a sofrer muito, né? E se questionar por que ele está pensando nessa mulher dessa forma. E aí ele vai embora, chega a passar por um botequim para ver se consegue esquecer a imagem dessa mulher. E aí ele entra no botequim, as pessoas estão conversando, tá ouvindo música, aquilo tudo não faz sentido para ele. Ele continua caminhando, né? Ele chega a passar no necrotério novamente para saber se a família apareceu para identificar o corpo dessa mulher, e o guarda diz que não, que ela foi enviada para o cemitério, sem nenhum familiar aparecer, e ele fica muito tocado com isso. Ele vai para casa e, para nossa surpresa, quando ele chega em casa, este homem é casado e ele tem uma filhinha. E aí ele começa a contar para a esposa dele a história dessa mulher que cometeu o suicídio, dessa mulher jovem, que o outro disse que era bela, enfim, cometeu o suicídio, né? E ele tá profundamente tocado e começa a contar para a esposa, né, a história dessa mulher, e que a família não foi lá, enfim, reconhecer o corpo, identificar o corpo. Bem, a mulher dele escuta a história e fica com os olhos rasos de água. Ela se emociona também. Então ele consegue transmitir à esposa essa emoção que ele sentiu, né? E essa
vamos dizer assim, conexão que ele acabou criando com essa mulher que ele mal conhecia. A filhinha dele também está escutando a história e o conto acaba com a filhinha dizendo para a mãe me fará rezar pela afogada. Então a criança questiona a mãe e numa espécie de afirmação e diz que a mãe fará ela rezar esta noite pela mulher afogada. E acaba o conto dessa forma. Até a próxima, gente. Um beijo.